Touro, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente, eu sou a Velum, é um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa, de reflexão junto comigo. Não sei o que está se passando, mas se chegou até esse vídeo, pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para esse momento. Lembre-se de se inscrever, comentar, compartilhar com seus amigos, com a sua família, para o fortalecimento dessa egrégora. O meu contato para agendamento de leituras particulares está na descrição do vídeo. Tenho várias modalidades de leitura e, a depender da sua necessidade, a gente também pode fazer uma adaptação, tá bom? Venha de coração receptivo, mente aberta. Lembre-se de assistir o seu oposto complementar, Escorpião, tá bom? E vem comigo, Touro. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar e a sabedoria da verdade ancestral estelar. Ciência feito, ciência feito, ciência feito. Vamos lá, Touro. Boa sorte nessa leitura. Comenta aqui embaixo, Touro, antes de continuarmos. A minha determinação me leva a um caminho próspero. A minha determinação me leva a um caminho próspero. A minha determinação me leva a um caminho próspero. O que traz os taurinos à minha mesa hoje? Nossa Senhora! O que traz os taurinos à minha mesa hoje é possivelmente uma necessidade de sair de uma rigidez, excesso de controle, autoritarismo, tá? Eu inicio aqui a leitura de vocês, Touro, com o Imperador. Só que, Touro, o Imperador, quando ele está muito bem aspectado, ele fala de autonomia, de poder pessoal, ele consegue, né, fazer uma junção dos 4 elementos de uma maneira muito próspera e sustentar isso, porque é o número 4, né, o número da matéria, da materialização também, tá? Só que, Touro, o que acontece? Quando estamos muito tempo numa energia apenas, e eu posso estar falando aqui com pessoas que tenham a energia Yang muito latente, lembrando, Touro, que energia, quando eu falo eixo feminino e masculino, não estou me referindo a sexo biológico, tá? Eu estou falando de uma questão mais energética. Então, eixo Yang é a energia mais ativa, mais combativa, solar, sabe? Alguns taurinos e taurinas estejam possivelmente se sabotando muito por uma necessidade de controlar tudo, tá? Isso está sendo um problema, tá, taurinos? Algumas pessoas aqui podem estar passando por uma certa... Com a expectação do Imperador aqui, me traz muito uma estratégia, um excesso de estratégia, um excesso de controle que leva a um engano, a uma autossabotagem. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas aqui que estejam passando por desgastes no sentido mais mental, tá bom? Por conta da expectação do 7 de espadas, tá? Olha, taurinos, eu sempre falo que essa lâmina aqui é a lâmina da hipervigilância, tá bom? Muitas vezes, Touro, por uma necessidade de previsibilidade, e eu entendo bem porque eu também sou taurina, né, a gente acabe conjecturando vários cenários hipotéticos, muito nessa tentativa de prever todas as fontes todas as possibilidades de roubo, de engano, de traição, né? Só que isso, Touro, acaba muito mais prejudicando o teu mental e você não conseguindo fazer ali, estabelecer limites também, porque o Imperador, né, ele consegue abarcar e sustentar isso, mas você acaba meio que pisando na casca da banana e aí todo o processo ele vai ladeira abaixo. Por quê? Eu coloquei essa lâmina aqui na posição, eu fui intuída de colocar na posição verticalizada, só que ela caiu exatamente na minha xícara aqui, batendo na minha xícara assim. Então, por isso que eu falei da questão da expectação do Imperador aqui, né? O que acontece, taurinos? Me
me apresenta aqui a ideia de que exista uma necessidade de equilibrar as forças aqui, masculino e feminino, polo ativo, polo passivo, tá? Por que, Velu? Porque logo em seguida eu tenho a própria lâmina de vocês, a Imperatriz, tá? Vocês podem estar lidando com pessoas do eixo de Áries, Escorpião, Touro e Libra, tá bom? Se isso aqui é uma pessoa em relação a vocês, tá, Touro? Porque a gente não pode deixar de falar aqui que a energia ela pode estar espelhada, pode ser alguém em relação a vocês também, tá? Me parece que existe uma espécie de uma manipulação que leva a uma autossabotagem, sabe? É quase que um desdobramento de eventos onde ninguém ganha, onde parece que todo mundo sai perdendo também, tá bom? E olha só, traçando um outro paralelo aqui, tá? Eu tenho 3, eu tenho 4, eu caio na expectação de 7, né? O arcano número 7 fala muito da nossa capacidade, tá? De nos direcionarmos. Só que com o imperador invertido aqui, tá bom, taurinos? Me parece que existe uma tendência de esse direcionamento ser muito mais movido por controle, por uma necessidade de previsibilidade. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas aqui que tenho muita dificuldade em delegar funções, tarefas. Se isso é no âmbito familiar, taurinos, pode ser que vocês estejam até numa sobrecarga desnecessária. Se vocês são chefes, né, no departamento de vocês, eu posso estar falando com autônomos aqui também, né, existe uma necessidade de se utilizar das falhas e aplicar estratégia em cima dessas falhas, porque o 7 de espadas também fala de estratégia, também fala de você ter uma certa amplitude para entender situações que possam levar a questões que não funcionam tão bem. Deixa eu tentar sintetizar aqui. Tudo bem você querer prever possibilidades se você tem uma empresa. Você tem uma empresa que, sei lá, vende doce, né? E essa empresa não tem uma segurança à noite, algo nesse sentido, né? Pode ser que exista a necessidade de, prevendo uma tentativa de um assalto, de um roubo ou qualquer outra coisa nesse sentido, o que você vai fazer? Você instala câmeras de segurança, certo? Só que me parece que alguns taurinos e taurinas aqui parecem que querem dar conta de tudo. E esse que está sendo o problema aqui. Tá bom? E a Imperatriz, ela pede também, tá? Uma espécie de colaboração a nível de energia, tá? Se o Imperador ele é extremamente rígido, ele está numa posição mais enrijecida aqui, ele está desfavorável, né? A Imperatriz, por outro lado, ela nutre, ela cuida, ela se permite a expansão também, porque o 3 também é um número de expansão, tá? Sem isso, sem o equilíbrio desses polos, o touro, eu ia falar peixes, vocês estão lidando com alguém de peixes? Enfim, sem o equilíbrio dessas forças, tá? Sem o direcionamento estratégico, você não consegue direcionar também a tua prosperidade, a tua abundância. Determinação por determinação, né, muitas vezes acaba ficando um tanto engessado. Às vezes precisamos abrir a mão do controle e permitir também que outras coisas venham a se manifestar, tá bom, taurinos? Por que taurinos estão nessa rigidez toda? Eu falei pra vocês estão tentando controlar tudo. Tenho aqui a lâmina da força, vocês podem estar lidando com pessoas da egregora de leão, tá bom? Olha só. Algumas pessoas, tá, estão se utilizando dessa posição, tá? Numa posição mais mal aspectada. A lâmina da força ela veio aqui, só que ela veio semi-bloqueada, né? E a força é quando a gente consegue fazer uma contenção de danos, digamos assim, tá? Mas de uma maneira um pouco mais suave, mais sutil, trazendo, né, essa expectação aqui da Imperatriz. Acontece que alguns taurinos podem estar um tanto impacientes também, tá? Por achar que está lidando com pessoas imaturas, impulsivas, tá? Isso está desassossegando vocês. Por quê, Velon? Porque eu tenho 4 de espadas, mas ele veio também numa posição invertida. Alguns taurinos e taurinas estão negligenciando, tá, a necessidade de descanso, principalmente no âmbito mental. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas aqui que precisam de um equilíbrio, tá?
7, 8, 9, 10, 11, é isso mesmo, um equilíbrio no âmbito mental. O que você consegue controlar e o que você se permite a receber também, entende? O que você consegue doar, o que você consegue manter, sustentar, mas o que você também permite dentro dessas trocas. O diabo. Eu posso estar falando com pessoas aqui de Touro que estão lidando, tá? Com as pessoas da energia de Escorpião, principalmente, tá? Eu tenho aqui pela soma da O Diabo, tá bom? Algumas pessoas podem estar lidando com um sistema, um padrão de crenças, tá? De uma maneira que não está sendo benéfica. Eu tenho muitas lâminas, acabei de abrir o jogo, metade do jogo de Touro são com os arcanos maiores. Clarifica para mim esse pajem de bastos aqui. Vocês podem estar lidando com pessoas impulsivas ou pessoas mais jovens, né? Alguns taurinos e taurinas, existe uma certa tendência que leva a uma autossabotagem de estar sempre preocupados pela necessidade de maternar alguém. Não é mesmo, Touro? Me dá mais uma? Alguns taurinos e taurinas precisam entender, tá? Que se isso aqui é uma dinâmica de relacionamento, Touro, é preciso largar os fardos, tá? É preciso que exista a responsabilidade de ambas as partes. Não adianta nada você querer controlar tudo, muito por uma questão de que... medo, por uma questão de sistema de crenças. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas aqui que tenham padrões comportamentais nocivos muitas vezes, que não sabem que estão sendo tóxicos aqui, tá bom? Por que, Velum? Eu tenho aqui um 2 de copas em cima da lâmina da força e ele veio bloqueado. Alguns taurinos e taurinas, tá? Tem muita dificuldade, tá? De se relacionar, relações interpessoais, tá bom? Alguns taurinos e taurinas, se isso aqui é no âmbito de relacionamento íntimo, a cada uma parte que lhe cabe, eu sempre falo isso para as minhas consulentes, para os meus consulentes, tá bom? A cada uma parte que lhe cabe, Touro. Porque senão, isso tem a tendência de, ao longo do tempo, você carregar fardos que não são seus. E isso está sendo um chamado, está sendo quase que um acordar para a realidade e entender que nem tudo temos como controlar, nem tudo só somos responsáveis por aquilo que fazemos a nós mesmos. O restante, como se conjectura, como que pode ser daqui a, sei lá, 10 anos, 5 anos, 6 meses... Infelizmente, taurinos, ou felizmente, né, só temos o hoje, só temos o agora, né? O que foi, o que não foi, porque eu já fui traído, eu já fui traída, meu chefe me enganou, ou o meu sócio me passou a perna. Acontece, Touro, que enquanto você ficar nessa hipervigilância, você nem consegue descansar, você vai estar querendo ter um domínio que é inexistente aqui. Existe a necessidade de ter um equilíbrio no eixo mental, tá? Por causa do 7 do 4, caiu na expectação de o 11 de espadas, que no meu tarô é a lâmina da justiça, tá? Muito por uma necessidade de fazer uma contenção de danos, é o que eu tô sentindo aqui, com a Imperatriz e o Pajem de Bastos. O Pajem de Bastos é o iniciante, né? Alguns taurinos e taurinas têm muita dificuldade, muita rigidez aqui, tá? De supervisionar, mas sem restringir, digamos assim. Eu posso estar falando com papais e mamães aqui que precisam equilibrar a maneira como vocês lidam com o filho de vocês, tá bom? Eu posso estar falando com taurinos e taurinas aqui também, que têm muita dificuldade de fazer esse eixo de integração do imperador com a imperatriz em harmonia. Só um minuto, Touro. Para alguns taurinos aqui é de fato uma questão de sociedade, parceria, relacionamento, tá bom? Porque traçando o 25, eu tomo a liberdade de traçar um paralelo simbólico diretamente com Lenormand e cai justamente a lâmina das alianças, tá? Alguns taurinos e taurinas têm muita dificuldade de entender como que funcionam as dinâmicas, tá bom? Só que isso, taurinos, vocês ficarem nessa hipervigilância. Por quê?
exatamente nessa coluna aqui, do 7 de espadas com o 4 de espadas aqui, olha o que veio. Cuidado com julgamentos precipitados. Cuidado com imaturidades, atitudes impossíveis. Nessa de você querer sustentar tudo, querer carregar tudo, você fica cansado. E você não sai do lugar. Qual é o conselho para os taurinos, embora eu já tenha dado aqui alguns direcionamentos? Qual é a via de conciliação a ser feita? O Hierofante. Taurinos, eu posso estar falando aqui da necessidade de uma autoinvestigação, eu posso estar falando da necessidade de um auxílio, de uma supervisão. Lembre-se, aqui é uma leitura para um coletivo, é uma leitura simbólica de tarô do YouTube. Aconselho os taurinos a procurarem orientação psicológica, orientação espiritual, no sentido de autoconhecimento, autodesenvolvimento. A lâmina do Hierofante, Touro, fala muito do nosso sistema de crenças e também do que aprendemos ao longo da vida. Alguns taurinos e taurinas precisam desconstruir, tá? A visão que tem acerca de como se dá a dinâmica das relações. Alguns taurinos e taurinas venham a se beneficiar muito em fazer um estudo mais aprofundado acerca de filosofias, muito para ocupar esse mental que está em desequilíbrio. Dá 50, da Hierofante de novo. Repara que o Hierofante aqui, ele me traz duas chaves. Que porta vocês estão tentando acessar, taurinos? Posso estar falando com taurinos e taurinas que sejam um tanto dogmáticos aqui. Cuidado. A tua verdade não é absoluta. A tua verdade não é a verdade de outra pessoa também, touro. Alguns taurinos e taurinas, tá? De fato, trazem essa questão de padrão, de comportamento, de visão de muito influenciados, tá? Por um eixo familiar. Eu tenho um 10 de copas aqui. Pode ser que alguns taurinos e taurinas precisem revisitar, tá? Situações passadas, que tragam essa nutrição. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas que, muito por uma questão de como as coisas se desdobraram ao longo da vida, ficaram muito nesse eixo de hipervigilância, de conflito mental, ainda quando muito jovens, e agora na vida adulta, não conseguem mais sair, não conseguem se permitir se nutrir também, no sentido de expandir o emocional. Eu posso estar falando com pessoas que realmente têm muita dificuldade de lidar com as próprias emoções aqui. Eu tenho 12 de copas, dependurado de copas. Algumas pessoas ficaram em suspensão emocional por muito tempo, porque lidaram com pessoas autoritárias, pessoas que desassossegavam a mente. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas que tenham a necessidade de fazer a cura da criança interna. Engraçado, né, touro? Do As eu vou pro 10 de bastos. Vocês até têm uma intuição, uma inspiração, né? Mas antes de vocês avançarem, precisa largar os fardos que não são seus. Acontece que taurinos e taurinas, com quem estou me conectando aqui, tem muita resistência. Eu tenho 2 7 aqui na leitura de vocês. Eu tenho 7 de espadas e eu tenho 7 de bastos. É preciso temperar, curar algumas questões, touro. Algumas pessoas precisam fazer uma depuração daquilo que não serve mais. O quanto que vocês estão carregando internamente? Eu posso estar falando com taurinos e taurinas que internamente
internamente, a um nível inconsciente. Tenham muito fogo. Tenham muitas vontades, muitos desejos, muita paixão. Eu caio na expectação 18 de bastos aqui. Só que parece que alguns taurinos e taurinas lutam contra esse eixo, né? Alguns taurinos e taurinas têm a necessidade de se defender o tempo todo, se justificar o tempo todo. Touro, está extremamente cansativo para vocês. Vocês estão se desgastando muito mais mentalmente, energeticamente, para manter uma posição que já não é mais viável no momento, não cabe, não comporta mais. O momento de vocês se defenderem o tempo todo, estar hipervigilante, para as pessoas que eu realmente estou me conectando aqui. Para quem for, vai saber. Não pegue mensagem que não é para vocês. Esse tempo já acabou. O tempo das sabotagens, da traição, dos furtos, das dores, acabou. Sabe, Touro, é que nem você ter voltado de uma guerra. Eu posso estar falando com pessoas aqui extremamente traumatizadas, que desde jovem, desde muito pequeno, tiveram que conter as suas vontades, a sua inspiração. Eu posso estar falando com pessoas que, muito influenciadas por dogmas religiosos, se esconderam. Esconderam para que veio, esconderam a criatividade, a potencialização de vocês, e trouxe tudo isso de bagagem até o presente momento e ainda está um tanto reativo, resistente em soltar esses fardos. Acontece, taurinos, que é necessário fazer um temperamento disso, né? Por quê? Porque eu caio na lâmina da temperança aqui. Eu trouxe um outro paralelo que eu fiz essa aspectação da temperança. Touro, a questão oracular com o tarô, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima. Eu estou trazendo essa leitura para vocês, mas eu também estou pegando as mensagens para mim. Uma que eu faço parte da Segrégora. Outra que seria muito fácil eu simplesmente chegar aqui e falar o que vocês devem fazer ou não, se eu não tenho conhecimento de causa. Seria hipocrisia. Para alguns taurinos e taurinas, você já tem exatamente a clareza, estão cortando as ilusões, vocês têm a clareza, sabem que algumas coisas precisam vir à tona para finalizar o processo de transmutação de vocês. Algumas coisas precisam realmente serem deixadas. Algumas coisas, Touro, mudam a gente para sempre, isso é inevitável. Não tem o que fazer. Ou a gente faz uma integração disso, dessa energia, e direciona a nossa vida de uma maneira mais saudável, mais tranquila, ou a gente fica preso numa eterna autossabotagem. Leitura profunda, Touro. Touro, não se esqueça de assistir o oposto complementar de vocês, tá? Escorpião. O escorpião tá aqui também. Veio a lâmina da morte. E olha só, Touro. Aqui na lâmina da morte, quando a gente soma 1 e 3, dá justamente a lâmina do imperador, que está mal aspectada. Algumas pessoas precisam, tá? Fazer um trabalho, uma reciclagem, uma reforma íntima voltado para a figura paterna. Ou de figuras de autoridade. Vou puxar um conselhinho aqui com Lenormand, tá bom, Touro? Pra gente poder finalizar essa leitura. Conselho para taurinos que chegaram a essa leitura. Conselho. Falei de figura paterna. Touro, um dos caminhos
que você escolher, ele tem muito mais a ver com um trabalho interno de lapidação com a torre, até para você conseguir se direcionar nas suas relações, tá? A lâmina do homem, eu posso estar falando com pessoas novamente que têm essa questão de uma certa rigidez e estão muito tempo na energia yang. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas que têm uma ferida, uma ferida de rejeição, de abandono ligado a uma figura paterna, tá? E isso precisa ser revisitado, por mais desconfortável que seja, porque, touro, algumas coisas precisam vir à luz para que outras sejam cortadas, para que você tenha a clareza, a lucidez, o insight para separar as coisas, o joio do trigo, até para vocês conseguirem fazer a transmutação de vocês e prosperarem, como essa imperatriz aqui, vocês conseguirem trazer o equilíbrio. A leitura inteira ela conversou a respeito disso. Tá bom, touro? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilhe, tá? Isso ajuda bastante no fortalecimento dessa egrégora e até breve.